Muita gente acredita que fazer uma viagem internacional pode melhorar o seu conteúdo, mas o que melhora é o que você aprende no processo para conseguir chegar um dia em um país e gerar um conteúdo relevante, para que não somente aquele país faça com que você gere um engajamento, mas sim pelo fato do seu conteúdo ser bom. Vai ter momentos que você vai precisar passar por imprevistos. Por exemplo, eu tinha uma câmera, mas eu não tinha bateria reserva. E aí eu precisava ficar com o cabo direto, bateria baixa, não carregava direito naquele cabo ruim no meu MacBook. E eu acabava não tendo tanto espaço para conseguir fazer foto, fazer vídeo e acabava perdendo alguns momentos que eu poderia ter registrado muito mais. Uma coisa muito interessante quando você vai fazer uma viagem internacional e você pretende registrar, documentar tudo que você está fazendo, fazer foto, fazer vídeo. O que eu percebi na prática? Existiu momentos em que talvez eu não precisava ficar gravando a todo momento tudo que eu via. Fazer foto a todo momento, tudo que eu via. Porque isso às vezes pode impedir você de também aproveitar aquilo que você está tendo de experiência. Tem até um take de um filme uma vez que eu acabei publicando no Instagram. Fez muito sentido para mim. O cara ele tá pronto para fotografar um animal e o outro homem vem e fala: a que momento você vai fazer o clique? Ele pega e responde. Às vezes eu prefiro apreciar o momento e não fazer o clique. E quando a gente vai fazer uma viagem, ter uma nova experiência, é exatamente isso que acontece. Tem momentos que é mais legal você registrar e guardar para si do que ficar gravando e passando para frente, porque você vai gastar mais energia fazendo fotos, se preocupando com o enquadramento, com configurar a câmera, se pode subir o drone ou não por causa do vento, e vai acabar esquecendo de aproveitar mais o momento. Tanto que o drone eu acabei levantando somente 2 vezes. Poderia ter levantado e feito vários takes diferentes, mas eu estava mais preocupado em aproveitar minha experiência. Então isso fez com que eu limitasse um pouco em produzir conteúdo em relação a isso e aproveitasse mais a experiência para que eu pudesse ter mais registro para mim e não para os outros. Obviamente quem trabalha com foto e com vídeo gosta de registrar tudo a todo momento, mas vai chegar momentos em que de tanto você fazer isso no decorrer da sua vida, você vai preferir desligar a sua câmera e apreciar com seus próprios olhos simplesmente aquele momento, sem ter um novo registro, para você ter uma experiência diferente. Se você vai para um país, vai para algum lugar fazer algum tipo de fotografia, algum tipo de vídeo, de produção de vídeo, entenda que não é o país que vai salvar a sua filmagem. Se você não tem um bom direcionamento, se você não tem processos estabelecidos, se você não sabe configurar a sua câmera, se você não vai se antecipando sabendo o que você vai fazer lá, aquele país você vai acabar perdendo o seu tempo. E pode ser que você gere uma expectativa e tenha outro resultado em relação àquilo, porque você não se antecipou para ter alinhamento de expectativa. Essa viagem ela foi muito planejada. Eu criei presets para edição de foto, eu criei planejamento de vídeo de todas as coisas que eu faria de produção de conteúdo durante a viagem, quais dias eu iria aproveitar mais, em quais momentos e quais dias eu iria me dedicar um pouco mais à produção de conteúdo. Tanto que teve momentos em que eu parei literalmente para gravar conteúdo para o Instagram, para vídeos curtos nas redes sociais. E teve momentos em que eu desliguei a câmera e preferi apreciar com os próprios olhos, como por exemplo nos últimos dias, mais em relação ao museu e tudo mais, onde a câmera também nem estava preocupado mais em carregar, mas eu só queria apreciar aquele momento. A maioria acaba gravando sem pensar o que vai gravar. Entenda aonde você vai, quais pontos turísticos você vai passar, quais possíveis ângulos de câmera você poderia pegar, se você vai pegar com uma lente aberta, com uma lente fechada, se vai fazer com gimbal, sem gimbal, na mão, uma imagem aérea ou não. Então é interessante que você tenha um planejamento prévio. Isso não serve só para a sua viagem, mas serve para você que produz conteúdo, tanto para o YouTube, tanto para as redes sociais ou trabalha com produção audiovisual. Se você vai fazer um acompanhamento de alguém em outro país, entenda que ter um planejamento antecipado do que você vai gravar, o que você precisa entregar, vai fazer sentido para você não perder tempo e ficar gravando coisas desnecessárias. Talvez ficar fazendo cliques de fotos que não façam sentido depois estar editando esse material e vai gerar um volume talvez no cartão e até no momento de escolher qual foto subir lá para fazer a edição e depois entregar ou depois postar nas redes sociais, você perca um tempo porque você fez muitas coisas e não focou naquilo que realmente interessava
fazer. Uma coisa que eu não estava preparado, que eu tive como experiência. Como eu falei, eu não levantei muito o drone também pelo fato de que eu gostaria de aproveitar mais da minha viagem, mas teve momentos em que eu subi o drone e eu poderia ter feito takes melhores, poderia ter feito filmagens melhores, mas eu fiquei com receio por conta do vento. Então, você se antecipar, aonde você vai? Vai estar chovendo, vai ter sol, vai ter água, não vai? Vai ter risco, não vai? Inclusive, eu derrubei o meu drone na neve, né? Posso até colocar o take para vocês aqui. Cuidado. Tem que tirar da neve. Cuidado. Não. Caiu o drone. Ah! Esse ar tá contigo, né? E corri, afundei os meus pés na neve até o joelho para conseguir salvar o drone na hora, antes que aquela neve derretia e acabasse infiltrando para estragar as fiações. Inclusive, até tive que fazer manutenção do drone. Então, você ter um planejamento prévio não é só saber o que você vai gravar, mas saber aonde você vai gravar e como você poderia adequar aquele ambiente ao equipamento que você tem naquele momento. Eu tive um risco muito grande, estava em cima de uma pedra, na grota, onde tinha muita neve, eu não sabia se ele na frente tinha um precipício ou não, e tinha muito vento, pelo fato de ser muito alto, e isso acabou limitando um pouco a minha entrega em relação à produção de vídeo. Ter um plano de contingência para a sua produção de vídeo faz muito sentido quando você vai fazer uma viagem, independente se seja uma viagem para você mesmo, ou se você vai fazer uma captação para outra pessoa em outro país ou em qualquer outro lugar. Outra coisa interessante, aquilo que a gente vê na internet não é 100% aquilo que acontece na prática. Vai ter momentos que você vai fazer muitos takes para corrigir um erro que foi feito anteriormente. Talvez uma configuração errada na exposição de luz da sua câmera, talvez a câmera não tenha dado foco naquele material e faz com que você tenha que repetir várias vezes. E ao invés de gravar só um take para aquilo virar algo rotineiro, você aproveitar o momento, você acaba dedicando muito mais energia para produzir aquele take e esquece que você está lá também para aproveitar o momento e não só para fazer gravação. Diferente de quando você está para produzir um conteúdo para um cliente. Obviamente, nesse caso, você precisa demandar muito mais energia a entregar um resultado excelente. Então, o cliente ele também não quer ficar repetindo o material. Mas existem casos em que você vai ter que refazer o take até chegar no ponto ideal e conseguir gerar aquele resultado que a gente espera para sim poder postar nas redes sociais. A galera posta aqueles filmes bonitinhos na internet, aquela coisa toda, só que atrás daquela gravação não vê que o cara gastou 2, 3 horas para fazer aquele vídeo de 30 segundos. Então, o criador de conteúdo, ele vive de maneira acelerada, ele vai querer fazer as coisas rápidas para poder aproveitar o momento. Se você está fazendo a captação com alguém, já aconteceu algumas experiências comigo, eu vou em algum local para fazer um documentário, documentar tudo que está acontecendo naquele grupo de empresários e faz com que você tenha que fazer as coisas de maneira acelerada, porque as coisas acontecem de maneira rápida. Então, você tem que estar preparado, tem que estar preparado com a iluminação, se você está no local que vai ser escuro, se vai ter muito vento, vai ter que ter um abafador de vento para o seu microfone, configurar sua câmera se você vai para o sol e depois vai para o escuro. Então tem que ter um plano de contingência, tem que estar preparado, tem que estar com as coisas a fácil acesso para de repente trocar uma bateria da câmera ou colocar o microfone para carregar, colocar outro microfone, colocar a câmera no gimbal, tirar, fazer uma foto, fazer um vídeo. É interessante que você tenha essa percepção, porque às vezes você não tem experiência com isso, vai lá, acredita que as pessoas vão parar tudo bonitinho, você na sua própria experiência vai parar tudo bonitinho para gerar o seu resultado, mas na prática, às vezes vai acontecer de você precisar resolver as coisas rápidas. E se você não está preparado, não tiver um feeling daquilo que você está fazendo, isso pode te atrasar a outras tarefas ou ficar frustrado por não ter conseguido gerar o resultado que você esperava. E o que uma viagem internacional tem a ver com produção audiovisual, com cinematografia? Você ter novas experiências, no meu ponto de vista, faz com que você tenha novas ideias, com que gere e estimule a sua criatividade, faz com que você gere novos resultados. Parar por um momento para aproveitar
aproveitar aquilo que você está fazendo e também entender que a vida é uma só. Porque não faz sentido você ficar gravando, registrando para fazer produção de conteúdo, sendo que na sua própria vida, no off, você não aproveita. E aí vai chegar lá na frente, talvez você fique frustrado por você não ter apreciado aquilo que você teve de experiência, pois você tinha espaço, você tinha tempo, mas você não fez como deveria ser feito, ou como poderia ter feito. Então esse vídeo não é sobre o Chile, mas sim sobre entender que a experiência ela pode te construir um repertório, e esse repertório vai fazer com que você gere novos resultados. Por ter sido estimulado a novas criatividades, novas ideias, vai fazer com que você vá além daquilo que você já fazia. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso que eu falei nesse vídeo. Se você vai fazer a sua primeira viagem internacional, entenda que vai acontecer imprevistos, você precisa estar disposto a lidar com eles. No decorrer de tudo isso, você precisa aproveitar o processo e no final vai fazer sentido. Além de você ter tido uma boa experiência, ter tido registrado os melhores momentos, você vai ter criado repertório para as novas experiências. Se você é criador de conteúdo ou trabalha com audiovisual, entenda que você precisa parar de buscar cenários bonitos e sim começar a buscar experiências. Isso vai fazer mais sentido para você lá no final. E aí a conta fecha.